seu canal Ciência na Pandemia no Ar, professora Daniele. Aula de hoje, mudanças de estado físico da água. Bom, vamos lembrar que a água é muito importante para todos os seres vivos. Nenhum ser consegue viver sem a água. A água é uma substância que é formada por moléculas. A molécula da água, ela é quimicamente escrita através de dois átomos de hidrogênio ligados a um átomo de oxigênio. E aí a gente tem a formação dessa molécula da água e, consequentemente, a substância água, que é super importante. E a água ela pode se apresentar no estado sólido, líquido ou gasoso. Mas ela pode mudar de estado físico. O que vai depender para que se tenha mudança de estado físico é justamente a questão da temperatura. A temperatura é que vai determinar a mudança de estado físico, o aumento ou a diminuição dela. Então nós vamos conhecer aqui 4 mudanças de estado físico: fusão, solidificação, vaporização, condensação ou liquefação. Bom, a fusão. Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido com qual determinação? Com o aumento da temperatura. Vamos dar um exemplo. Nós temos um copo com gelo. Se eu tiro do meu freezer nesse gelo e coloco do lado de fora, você vai ver que vai ter a mudança de gelo, vai virar água líquida. Essa mudança se chama fusão. E durante todo esse processo, a temperatura ela continua constante, tá? Quando mudar para o estado líquido completo, aí sim a temperatura vai ficar a temperatura ambiente. Então, para que aconteça a fusão, tem que ter o aumento da temperatura. Se for ao contrário, nós vamos ter a solidificação, que é a passagem do estado líquido para o estado sólido com a diminuição da temperatura. É a história oposta, né? Você tem um copo com água, coloca ela no freezer, essa água vai virar gelo. Então eu tenho a solidificação, tá? E a condição é com a diminuição da temperatura. Já a mudança do estado líquido para o estado gasoso se chama vaporização. Com que condição? Com o aumento da temperatura. A vaporização ela pode ser de 3 tipos. Nós podemos dizer que temos a ebulição, a calefação, tá? E a evaporação. Então são 3 tipos que pode acontecer da vaporização. Bom, a ebulição é quando você vai fazer aquele cafezinho, você esquenta a água e você vê a formação de bolhas. Então esse tipo de vaporização se chama ebulição e acontece com o aumento da temperatura. A calefação já é um processo muito mais rápido. Por exemplo, eu jogo umas gotículas de água numa chapa super quente. Você vai escutar até o barulhinho, que justamente está mostrando a mudança de estado físico. Então é instantâneo, né? Passou do estado líquido para o gasoso. E uma forma mais lenta é a evaporação. Por exemplo, você lava uma roupa, coloca no varal. Você vai depender da ação do sol, né? Para que a água que está lá na roupa aconteça a vaporização. Então, esse processo a gente chama de evaporação, tá? Agora, ao contrário, nós temos a condensação ou a liquefação, que é justamente a mudança do estado gasoso para o estado líquido com a diminuição da temperatura. É fácil lembrar, né? Quando você vê aqueles momentos de chuva que acontece. A chuva é resultado justamente dessa mudança de estado físico. Por quê? Porque nas nuvens a gente vai encontrar os vapores de água. Quando diminui a temperatura, esse vapor de água se transforma em água líquida, né? E aí a gente vê a formação da chuva, ok? Então são essas 4 mudanças de estado físico que acontecem com a água. A fusão, a solidificação, a vaporização, a condensação ou liquefação, ok? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Continue acompanhando o canal Ciências na Pandemia, tá? Dê aquele joinha, curta, compartilhe o nosso canal, tá? Se inscreva nele para você manter informado sobre os nossos assuntos, nossos temas, né? A pandemia continua, mas o canal Ciência também tá aí na área, tá? Continuando, né, com as nossas aulas, todo mundo acompanhando,
interagindo, aprendendo, tá bom? Continue se protegendo, usando máscara. Não terminou a pandemia, a contaminação continua. Então agora é momento da gente se proteger. De que forma? Evitando a aglomeração, né? Usando a máscara sempre nas ruas, usando o álcool, tá? Para limpar as mãos quando não tem a pia disponível para lavar. Toda hora passe o álcool, higienize suas mãos. Não coloque a mão na boca nem no nariz, tá? Dessa forma você vai evitar o contágio e também vai diminuir esse contágio em todo o país. Então depende de todos nós, é uma ação coletiva, tá bom? Fique com Deus, um grande beijo e tchau, tchau!